Olá a todos, meu nome é Claudinei, eu sou graduado em Projeto de Estruturas Aeronáuticas pela FATEC de São José dos Campos e vou falar um pouco sobre minha pesquisa para o mestrado. Bom, eu escolhi esse tema de estudo por estar mais próximo do conteúdo que eu vi na graduação, onde eu tive aulas de materiais compostos e também sobre ligas usadas na aeronáutica. Bom, o título da minha pesquisa é Identificação de corrosão na liga de alumínio 2024, que é alumínio e cobre. Bom, até o momento é esse tema, porque eu estou no segundo semestre do mestrado. A minha orientadora é a professora Beth, aqui da Química do ITA, e o programa que eu faço parte é o CTEQ. Bom, um breve resumo do meu trabalho de pesquisa é que ele tem como objetivo estudar a influência da corrosão na liga de alumínio 2024, só que fabricada com a inserção do zircônio em sua composição, aí através de sua caracterização, utilizando um método de polarização linear no potenciostato para avaliar. A ideia é adicionar o zircônio e observar se altera a corrosividade da liga. Bom, falando um pouco das ligas da série 2000, ela é muito utilizada na montagem de estruturas aeronáuticas e é uma liga que permite ser tratável termicamente. Bom, em sua composição também há resíduos de outros materiais, como o cobre, no caso da liga 20 e 24, mas também pode ter outros tipos de resíduos em baixa quantidade, além do cobre, nessa liga 20 e 24. Aqui na tabela é um exemplo de que tipos de ligas de alumínio são utilizados em uma aeronave. Aqui nesse exemplo é o Airbus A320. E podemos observar aqui na liga 2024 suas características e onde ela é aplicada na aeronave. Aqui como característica principal dela nas aeronaves é a alta resistência e a facilidade em ela ser trabalhada. E a principal aplicabilidade no geral das aeronaves para essa liga é aplicações estruturais e em rebites. Bom, aqui é só um exemplo visual de onde as ligas de alumínio estão presentes na aeronave. Aqui ainda é o exemplo do Airbus A320. Bom, podemos perceber que a grande maioria da composição da aeronave são de ligas metálicas. Bom, agora falando sobre a importância do estudo da corrosão na aeronáutica. Bom, a importância do estudo na liga se deve ao fato de que se um componente estrutural de uma aeronave for fragilizado devido a uma corrosão, pode causar algum tipo de dano grave à aeronave. Uma falha estrutural pode ocorrer. É claro que existem tipos de películas protetoras, prevenção de corrosão, como até a própria pintura da aeronave, mas mesmo assim ainda são estudadas ligas mais resistentes à corrosão, para evitar esse tipo de dano. O fator corrosão envolve tanto o ambiente quanto o metal. Então, a resistência à corrosão de uma liga de alumínio depende tanto do ambiente quanto da liga, né? Variáveis tanto químicas quanto físicas do ambiente também afetam a corrosão. A corrosividade relativa de uma atmosfera depende muito do metal que está sendo analisado, assim como do local em que a peça metálica vai estar instalada, né? Dentro de uma aeronave, por exemplo. Além disso, a corrosividade das atmosferas varia de uma liga de alumínio para outra. A dispersão dos resultados é maior no caso de ligas com menor resistência à corrosão, né? De modo geral, as ligas que está no meu estudo, que é a de alumínio e cobre, que tem menor resistência à corrosão. Em relação aos elementos de liga, na literatura, o cromo e o manganês, eles exercem um efeito de resistência à corrosão quando juntos ao alumínio, enquanto o cobre, o ferro, o níquel, o chumbo e o cobalto, eles exercem efeito contrário. Bom, um efeito pouco acentuado é verificado para os elementos silício, titânio, zinco e o zircônio,
onde o zircônio não foi tanto estudado assim. O mais comum a gente encontrar nas indústrias o titânio e o zinco, junto com o alumínio e o cobre. E observe-se ainda que as ligas que contêm cobre são menos resistentes à corrosão, como eu citei antes. E a inserção do cobre é vantajosa porque torna o material muito mais maleável para a fabricação de peças complexas, né? Peças aeronáuticas principalmente. Bom, e falando aqui em trabalhos envolvendo o tema da minha pesquisa, o que já foi feito em relação a esse tema? Bom, aqui são só alguns que eu coloquei, alguns trabalhos que eu encontrei envolvendo o tema. E esse primeiro indicando aí com a seta vermelha tem um conteúdo muito bom para ajudar na minha pesquisa. Ele fala praticamente diretamente sobre o que eu vou fazer. Porém, pelo que eu consegui encontrar até agora, são poucos estudos que foram feitos inserindo o zircônio na liga de alumínio e cobre. O mais comum e o que é comercializado é o da liga de alumínio cobre zinco ou alumínio cobre e manganês. Bom, e esses dois trabalhos abaixo abordam temas similares à minha pesquisa, e parte do conteúdo também pode ajudar no meu trabalho, mas ainda assim há muito mais do que pesquisar. Falando da minha metodologia de pesquisa, a ideia de como fazer essa pesquisa, bom, até o momento, é produzir amostras de referência de alumínio-cobre, de comparação, variando somente a temperatura, para eu ter uma referência de como se comporta o alumínio e o cobre, analisando no potenciostato, o seu potencial. E depois de analisar alumínio e cobre, produzir também amostras de alumínio, cobre e se inserindo o zircônio, variando a temperatura e a quantidade de precipitado de zircônio, para poder fazer a comparação. Analisar no potenciostato através da polarização linear, DDP, o quanto o zircônio interfere na corrosão do material. Bom, de início de pesquisa, eu pedi ajuda para o professor André, da área aqui de materiais do ITA mesmo. Bom, ele propôs me ajudar com os materiais para a produção das amostras que eu preciso. Bom, em uma conversa inicial comigo, ele conseguiu ceder uma amostra de alumínio-cobre. É essa que está na imagem abaixo. Então eu consegui ter um contato inicial com o potenciostato, que eu até não tive antes, no laboratório para uma análise inicial. Com a amostra em mãos, me permitiu fazer uma prévia de análise e observar como se comporta esse tipo de liga no potenciostato. Bom, após colocar a amostra no potenciostato, eu consegui extrair um gráfico, esse que vocês estão vendo, onde ele nos mostra aqui no eixo horizontal a escala do potencial. Nessa amostra é possível perceber um potencial negativo, que quer dizer que a amostra é mais suscetível a sofrer corrosão quando exposta em um determinado ambiente. No potenciostato, a solução usada foi NaCl, uma solução salina, que foi o ambiente exposto da amostra. Bom, para entender melhor, quanto mais positivo der o potencial, menos propenso à corrosão é o material. Aqui deu um resultado negativo, que é lógico, né? Pois nós vemos aí na literatura que as ligas de alumínio-cobre elas são bem mais suscetíveis à corrosão. A ideia é adicionar o zircônio para observar se esse potencial tende a ser mais positivo do que sem o zircônio, ou seja, se ele fica menos corrosivo com o zircônio. O professor recomendou para nós procurarmos algo que esteja relacionado à cinética química no nosso trabalho. Eu acredito que a cinética química pode me ajudar a compreender mais sobre o processo de corrosão no meu estudo, já que eu vario a quantidade de precipitados dos elementos de ligas, eu vario a temperatura
e tem também como consideração o tempo que eu deixo exposto à amostra ao ambiente corrosivo no potenciostato. E também a temperatura e a composição dos componentes fazem parte dos parâmetros cinéticos já estudados na matéria. Obrigado a todos por terem assistido a minha apresentação. Qualquer dúvida nós podemos discutir depois lá no grupo. Até mais, obrigado.